Olá, meu caro concurseiro, aqui estou de novo para falar com você sobre língua portuguesa para quem vai fazer prova organizada pelo CESP. Eu sei que você pode estar angustiado, desesperado, mas fique tranquilo. Fique na paz do Senhor, na paz de Deus, na paz de Jeová, né? Na paz de aquele em que você mais acredita. Se não acredita em nada, fique na sua paz também. Caso seguinte, nós estamos estudando sintaxe do período simples e posso garantir a vocês uma coisa. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Quer passar no concurso? Quer? Está aí o edital aberto. Você tem que estudar sério. Então, como é que você vai fazer? Estudar língua portuguesa com o professor França. Não esqueça isso. Olha, uma coisa. Fique atento que a sintaxe é básico. Não dá para resolver uma equação de segundo grau sem a matemática básica. Como é que você quer entender concordância, regência, uso dos pronomes? Não tem como. Sim. Tem que saber sintaxe. Nós já vimos que verbo que não pede complemento é verbo intransitivo. E verbo que pede complemento, ele é transitivo. E se ele pede complemento sem preposição, ele é transitivo direto. Está lembrado? Continuando, vamos comigo então lá para o quadro. Olha só. Esta frase aqui, ó. Os novos alunos precisam. Pergunto a vocês, posso colocar um ponto nessa frase ou não? Os novos alunos precisam. O que vocês têm para me dizer? Posso colocar um ponto nessa frase ou não? Não, Tite, pelo amor de Deus, está faltando alguma coisa. Eu também acho, sabe? Os novos. Então, se está faltando alguma coisa, o que eu tenho que fazer, gente? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a pergunta do verbo para achar o sujeito, que às vezes pode ser o sujeito que está faltando. Então eu pergunto, quem precisa de alguma coisa? Quem precisa de alguma coisa? Os novos alunos. Então aqui está o sujeito, certo? Aí eu tenho o sujeito, beleza, pessoal? Se eu tenho o sujeito aqui e ainda continua faltando alguma coisa, é sinal de que esse verbo pede complemento. E se o verbo pede complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Daí entra o aluno aí na sua sala, olha para você assim, oi, minha querida amiga, eu preciso. Você fala, precisa de quê? Reparem que o de é preposição, gente. E preposição é elemento de ligação. Preposição é elemento de ligação. Une as palavras. Existem palavras que para se ligar a outra palavra, precisa dessa preposição. Então essa palavra que vai se ligar a ela, vai ser o quê? A preposição vai ser uma palavra que pede um complemento que vem ligado a ele indiretamente, porque vem ligado através dessa ponte. Por isso é chamado de verbo transitivo indireto, certo? Verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com preposição. Daí você fala de quê? E eu respondo do nosso apoio. Coloquei o substantivo apoio aqui para completar o sentido do verbo precisar, que é transitivo indireto. Então, qual é a função sintática de nosso apoio? Objeto indireto. O objeto indireto é uma exclusividade do verbo transitivo indireto. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos então colocar uma nova frase aqui, ó. O aplicado cidadão obedece. Posso colocar aí, o aplicado cidadão obedece. Gente, eu posso colocar um ponto nessa frase ou não? Hein? Então, o aplicado cidadão obedece. Posso? O que vocês acham? Não, né? Está faltando alguma coisa. Então fazer o seguinte, primeiro procura o sujeito. Quem obedece a alguma coisa ou a alguém? O aplicado cidadão. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta vai ser quem? O sujeito da oração. Então eu tenho o sujeito e o verbo, e não entendo o que está escrito, é porque está faltando alguma coisa. E não é o sujeito, porque o sujeito está aqui. Então, mais uma vez, eu tenho um verbo que pede complemento. E verbo que pede complemento é verbo transitivo. E entra o cidadão aí, olha para você, você estudando concentradamente,
olha para você e diz assim, eu obedeço. Você fala, obedece a quê? A quem? Mais uma vez, uma pergunta com preposição ao verbo após o verbo, porque o a é preposição. Mais uma vez, um verbo que pede um complemento que vem ligado a ele indiretamente. Portanto, mais uma vez eu tenho o verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento, né, sem, ou melhor, com preposição. Beleza? Vamos completar então o sentido desse verbo. O aplicado cidadão obedece às leis. Olha aí, ó. Obedece às leis. Coloquei o substantivo leis aqui para completar o sentido do verbo obedecer, que é transitivo indireto. Então, qual é a função sintática? Só pode ser objeto indireto. O objeto indireto é um complemento exclusivo do verbo transitivo indireto. Certo, pessoal? E é bom entender isso porque, olhem aqui, ó. Eu vou circular esse acento indicativo de crase aqui, tá vendo? Se eu conheço objeto indireto, eu sei quando pode ocorrer crase, então. Porque se é para ocorrer crase, pode, eu estou dizendo pode, ocorrer em objeto indireto. Eu não estou dizendo que ocorre, eu estou dizendo que pode. Fique atento a isso já. Verbo que não pede complemento, pessoal, olha aqui para mim então de novo. Olha só, verbo que não pede complemento é verbo intransitivo. Se ele pede complemento, é verbo transitivo. Se ele pede complemento com preposição, se ele pede complemento sem preposição, ele é transitivo direto. Com preposição, é transitivo indireto. Acompanhe comigo no quadro de novo aqui então. Vejam só, vamos aqui continuar. Vejam. Vou escrever outra frase aqui. Nós entregamos. Opa. Nós entregamos. Posso pôr um ponto nessa frase ou não? Nós entregamos. Não, né, pessoal? Vamos procurar o sujeito primeiro. Quem entregou alguma coisa a alguém aqui? Quem? Quem? Nós é o sujeito. Vejam que eu tenho o sujeito e o verbo, e mais uma vez eu não entendo o que está escrito. Então, mais uma vez, eu tenho um verbo que pede complemento. E verbo que pede complemento é verbo transitivo. E chega alguém aí, olha para você e diz, eu entreguei. Oh, Senhor, eu entreguei a minha alma ao Senhor. Então, entregamos? Você vai perguntar, o quê? O quê? Vai perguntar, a quem? Eu já sei que a pergunta o que após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. E a pergunta a quem, que tem preposição, é para verbo transitivo indireto. Então agora eu tenho o verbo bi, gente. O verbo bi, gente. Bitransitivo, tá vendo? Verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição. Olha que legal esse negócio. Pois é. Então vamos completar o sentido do verbo. Então o verbo que pede dois complementos, um com e um sem preposição, ele é um verbo transitivo direto ou indireto. Vamos completar aí. Nós entregamos os documentos. Nós entregamos os documentos. À empresa. Certo? Nós entregamos os documentos à empresa. Beleza, pessoal? Muito bem. Tá aí. Daí pergunto, nós entregamos o que à empresa, pessoal? O que à empresa? Os documentos. Então, os documentos é objeto direto. E entregamos a quem os documentos? À empresa. A empresa é o objeto indireto. Veja, existem verbos que nem pedem complemento, são chamados intransitivos. Existem verbos que pedem complementos, que são chamados os transitivos. Se pede complemento sem preposição, ele é transitivo direto.
Se pede complemento com preposição, ele é transitivo indireto. Mas ele pode pedir dois complementos, né? Daí ele se transforma um com e um sem preposição. Daí ele será, né, transitivo direto e indireto, certo? Olha aqui mais uma frase que eu vou colocar aqui, ó. O filósofo associou. Não, nem sempre essas coisas funcionam dessa forma. É melhor, como teólogo, né? Como teólogo, é melhor colocar uniu. Uniu. O filósofo uniu. Posso pôr um ponto aí ou não? Associar é diferente de unir, tá, pessoal? Posso colocar um ponto aí? Não, né? Então tá bom, vamos fazer a pergunta. Quem uniu alguma coisa a outra? O filósofo. Então o filósofo é o sujeito da oração. Mais uma vez eu tenho o sujeito e o verbo nem tanto está escrito. Então mais uma vez eu tenho um verbo que pede complemento. E verbo que pede complemento é chamado de verbo transitivo. Muito bem. Entra o filósofo, olha para você e diz, eu uni. Você fala, uniu o que a quem? Ou o que a que também, tanto faz. Ocorre que eu tenha pergunta o que para dizer que é verbo transitivo direto. E a quem é para dizer que é verbo transitivo indireto. Mais uma vez eu tenho um verbo que pede um complemento, que pede dois complementos, um com sem preposição, o verbo bi. Ele é bitransitivo, direto e indireto, portanto. Vamos completar. O filósofo uniu a filosofia, a sociologia, desculpe, a teologia alemã, a teologia. Vejam, quem une uma coisa a outra. O filósofo uniu a teologia, a filosofia, a teologia. Por isso que eu mudei o verbo de associar para unir, tá, pessoal? Tem diferença nesse caso. Muito bem. O filósofo uniu o que a teologia? A filosofia. A pergunta é o que, então a filosofia é objeto direto. O filósofo uniu a filosofia a quê? A teologia. Então a teologia é o objeto indireto. Vejam aí. Verbo que pede dois complementos, um com sem preposição. Tá vendo? Verbo que não pede complemento é verbo transitivo direto. Mas vamos falar olhos nos olhos aqui, pessoal. Primeiro, olha aqui para mim. É o seguinte. Vocês viram que eu estou fazendo aulas curtas. Teve uma longa aí, tal, uma mais longa. Mas a ideia é que você não se canse. É que você tenha facilidade ao rever a aula. E nós vamos sempre trabalhar com aulas curtas. Sabe aquela hora que você cansa do previdenciário? Porque previdenciário cansa, ainda mais dependendo do professor, né? Tem um professor aqui que ele é pesado, gente, gordo, que só por Deus. Que estava aí comigo num comentário aí, até me corrigiu no INSS, aquela história, né? Eu sou antigo, tinha carteirinha ainda, com uma fotinha ainda na minha época, só por Deus. Né? Então vejam só, repare, é preciso que a gente entenda que os verbos, eles têm uma relação de sentido. Tanto que na próxima aula nós vamos discutir sobre isso. Vem um outro tipo de verbo que vai fazer que vai trabalhar essa questão do entendimento também. Os verbos se relacionam entre si. Por isso que eu estou trabalhando aulas curtas para vocês, por quê? Assim, no intervalo de estudo previdenciário. Estudou previdenciário, estou cansado, estudei hoje. Mas eu tenho que estudar constitucional. Faz uma pausa, 15 minutinhos, você tem uma aula do professor França. Entende? O cérebro muda de atividade. Porque se sai de uma situação de leis, de discutir leis, de ler leis, né? E vai para uma situação de raciocínio. Isso até ajuda você a ver, se você estava vendo o previdenciário, vai ver o constitucional, essa pausa de 15 minutos, 20 minutos que você assiste uma aula do professor França, até prepara a sua mente para o próximo assunto, para você voltar às leis.
Entende? Então o intervalo entre essas aulas deve ser marcado, da área do direito, deve ser marcada por uma aula rapidinha de português ou de lógica, matemática, entende? Não sei, né? Lógica ou matemática, para você rever aí. Isso é de extrema importância. Seja previdenciário, seja direito do trabalho, seja processo trabalho, seja direito civil, seja processo civil, seja constitucional, não interessa. Você aprende a dividir essas coisas, sempre intercalando com uma aula de língua portuguesa. Por isso a gente sempre vai trabalhar aulas curtas. Assim a gente ocupa menos espaço seu, mas absorve melhor. Você vai absorver melhor o conteúdo. Poder rever essa aula e discutir com ela. Só relembrando para você, verbo que não pede complemento é verbo intransitivo. Verbo que pede complemento é verbo transitivo. Se ele pede complemento sem preposição, o que, a quem, né, é transitivo direto. Se ele pede complemento com preposição, a quem, de quem, com quem, em quem, sobre quem, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele pede dois complementos, um com e um sem preposição, o que, a quem, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Certo, pessoal? Bons estudos para você. Capricha aí, até a nossa próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.